Olá, eu sou Fernanda Della Roque e hoje o Doc Criança está no 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E este ano, o audiovisual para crianças e adolescentes é destaque. Vamos conferir? A ocupação do Festival de Cinema de Brasília, com a formação de plateia, se reflete não apenas na exibição de filmes voltados para o público infantil, também a incorporação dos desafios que o fazer cinema para a infância implica na realização dos seminários, dos debates sobre esse tema, para que a gente formule, elabore de maneira contemporânea essa linguagem, porque é fundamental para a formação de plateia, de brasileiros que vejam o cinema brasileiro. Isso é fundamental não apenas para defender a nossa cultura, no sentido da passagem dos valores para as gerações mais novas, mas, sobretudo, para ampliar os horizontes da criançada que hoje vive nos grandes centros urbanos do país, como um elemento formador da sua constituição cultural, que isso é fundamental para nós, para que ela ame o cinema brasileiro quando for adulta. O meu próprio exemplo, que eu acompanho o festival desde criança, meu pai frequentava e me levava para ver sessões de cinema, e isso marcou muito a minha formação, a minha infância, depois a minha adolescência, a ponto de eu me transformar num cineasta e crítico de cinema. A Última Estação é uma história de imigrantes libaneses no Brasil, e no que diz respeito à criança em particular, ele realmente tem uma importância interessante porque os libaneses em geral deixam seu país ainda meninos ou no máximo adolescentes e vêm para o Brasil, para a América do Sul de uma maneira geral, mas principalmente para o Brasil, iniciar uma vida aqui em busca de novas oportunidades. Geralmente vêm ao encontro de algum parente que já está aqui, mas muitas vezes vêm inclusive sozinhos, como é o caso dos nossos personagens. E então ele tem a ver com o problema da criança nesse aspecto. É lógico que tudo se passa numa outra época, com outras condições, com outra realidade, mas é sempre um problema esse da criança sendo lançada ao mundo em busca de oportunidades, em busca da sua afirmação e do seu crescimento. Esse ano o Festival de Brasília, como sempre, está sempre prestigiando o público infantil através do festivalzinho. As mostras continuam aqui na Sala Martins Pena e vai se espalhar por todas as cidades do Distrito Federal. E além disso teremos também um seminário discutindo o cinema para o público infantil. Estou aqui com Ilane Nogueira, a coordenadora do festivalzinho. Ilane, o que é o festivalzinho e qual a importância? O festivalzinho, ele é uma mostra paralela ao Festival de Brasília, direcionada às crianças da Escola Pública do DF. O maior objetivo do festivalzinho é justamente fazer com que essas crianças tenham acesso e ter conhecimento em relação ao audiovisual. Então, o nosso objetivo maior é desenvolver uma curiosidade em relação ao audiovisual, aos filmes. Este ano, o festivalzinho conta com a parceria do Festival de Florianópolis, que trouxe os melhores filmes, e aí nós estamos tanto curtas-metragens, com uma duração de cada programação de 1 hora. Então nós estamos descentralizando o festivalzinho, ele não acontece somente agora aqui na Sala Martins Pena, porque o Cine Brasília está em reforma, né? Mas também acontecem em 11 regiões administrativas, como Samambaia, Riacho Fundo, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Sobradinho, justamente para ampliar o acesso das crianças em relação aos filmes, ao audiovisual. Quantas crianças participam do festival? Durante essa semana do festivalzinho, nós temos uma média total de mais de
10 mil crianças. Parece muito, mas é porque em cada dia nós temos mais de 800 crianças na Martins Pena, e depois nós temos as outras regiões que estão englobando a questão das escolas do Distrito Federal. Obrigada. Durante o festival aconteceu o Fórum em Defesa, o audiovisual para crianças e adolescentes. Brasileiro, não exclusivamente do audiovisual, o que nós precisamos de fato, de verdade, mais do que uma legislação, é ter um pacto pela infância no Brasil. Esse é o grande desafio, né? Nós precisamos articular vários programas que o governo federal já tem proposto. Brasil Carinhoso, por exemplo, que é a grande marca hoje voltada à infância, mas articular o Brasil Carinhoso com os programas de educação, com programas de saúde, com programas de cultura e de direitos humanos. Isso é fundamental para que a gente possa colocar a infância brasileira, a criança brasileira e, portanto, o presente e o futuro do Brasil no centro da pauta da política nacional. A infância é, por definição, definida de fora. O infante é o que não fala, é o que não fala, portanto, é definido de fora, é alvo de políticas, mas ele não é parte da definição das políticas. Isso precisa ser mudado. Reconhecer a criança como sujeito de direitos é reconhecer a criança não como personagem de uma fase transitória. A criança não é personagem de uma fase transitória, ela é sujeito em si, portador de direitos, e portanto tem que ser valorizado nessa fase que ela está ali. A gente não tem que olhar para a criança como um vir-a-ser, né? Como um futuro. Não é um vir-a-ser, a criança tem direitos na sua situação de infante. A infância é uma criação, é uma construção social. Cinema, de animação, o que vem na cabeça tanto da criança quanto do adolescente, até de adultos que não trabalham relacionado com o cinema brasileiro, são animações da Pixar, da Disney, da DreamWorks, mas não é bem assim. A animação brasileira ela começou em 1917 com Kaiser, o culto do Seth. Depois, logo em 1950, foi feito o primeiro longa-metragem de animação brasileira. Em 1996 foi feito o primeiro longa-metragem em computação gráfica, que foi Cassiopeia. A produção dele terminou antes do Toy Story, mas o Toy Story foi lançado antes. Então, somente no final da década de 90, que a tecnologia foi um dos fatores também para a animação tá tendo, digamos assim, que foi mais ou menos um boom, mas não é um boom. Foi uma série de fatores que fizeram com que ela pudesse deslanchar um pouco mais. Mas um pouco mais, é muito pouco. Até eu fiquei meio apavorada aqui quando a Ana Karina estava lendo e falou que a produção de longas-metragens é 100 longas-metragens ao ano. Então, a gente tem 95 esse ano, a gente faz 95 anos da animação brasileira. E a gente tem menos de 30 longas-metragens feitas no Brasil. Eu trabalhei num acordo Brasil-Canadá para desenvolver a animação brasileira em 1986, no qual hoje a gente tem vários cineastas exportados, inclusive tive com o Fábio Lignini, agora em Los Angeles, que foi um dos alunos desse projeto, e hoje ele é o diretor de animação do Gato de Botas. Né? Então, a gente tem muito... A gente tem talento no Brasil, muito talento. A gente tem conteúdo. O que a gente precisa é dominar técnicas importantíssimas de narrativa e de comunicação com o outro. Nós não podemos negar a comunicação que nós queremos com o outro. Especialmente se esse outro é uma criança. Especialmente se esse outro tem uma sensibilidade, uma inteligência muito própria. Né? Eu costumo dizer em todas as palestras, não vou me privar de dizer aqui outra vez, que eu me inspiro, quando eu vou ver um filme, eu só tenho dúvidas se aquele filme é bom ou não. Não tenho nenhuma certeza. Porque eu me inspiro no Manuel de Barros, uma frase que ele fala, que uma criança acha que uma borboleta é uma cor que voa. Então imagina o tamanho desse imaginário, né? Que várias interpretações uma criança pode ter de uma mesma coisa. Então é muito, muito importante que a gente se dirija a alguém quando nós produzimos audiovisual. E no caso da criança, nós nos dirigimos à criança.
É isso, eu acho que se a gente for conversar ponto a ponto tudo que é necessário para se criar um novo setor, praticamente é a criação de um novo setor, né? Nós temos que envolver todo mundo, assim, documentários de ficção, cerca de 90 títulos por ano. Isso é um número considerável. Né? No entanto, a produção infantil ela é significante nesse conjunto de obras que anualmente se produz no país. Eu acho que os desafios são grandes. Nós, no ano passado, tivemos um contato com isso. Agora, não há outro caminho a não ser nós nos posicionarmos e buscarmos criar uma ideia de que é necessário ter políticas de apoio aos conteúdos audiovisuais infantis do país. Por razões que não precisam citar aqui, vocês já devem ter falado disso, vocês sabem da relevância cultural, artística, né, para a formação de novas plateias, né, para criar um gosto pelo cinema brasileiro, tudo isso que nós sabemos. Eu quero me deter aqui rapidamente sobre a necessidade de nós somarmos esforços nisso. Nada, só o fato de promovermos essa reunião, de divulgarmos, de sair na imprensa, de chegar em alguma medida para alguma autoridade, de ler que tem alguém, um grupo de pessoas voltada para a reflexão da necessidade de se criar. Uma frase que diz que a criança inaugura um novo futuro possível, né? Eu acho que trabalhar com criança, trabalhar com cinema infantil, né, é inaugurar um novo futuro possível. A gente está sempre trabalhando o futuro e imaginando um futuro diferente também e melhor. Essa demanda e o número da população de crianças e jovens no Brasil justifica a necessidade real de uma legislação específica que conceda 25% de todos os investimentos para o audiovisual no Brasil, seja direcionada a produção para esse público. Então, que seja direcionado para toda a produção audiovisual, 25% do orçamento. De acordo com o IBGE de 2010, há no Brasil uma população de 50 milhões de crianças e jovens entre 0 a 14 anos de idade. São exatos 25% da população brasileira, o que justifica nosso encaminhamento assim. A inspiração para a criação de uma lei para o audiovisual dedicada à infância surgiu através da aproximação com institutos de cinematografia na Dinamarca e na Holanda, que provaram que o desenvolvimento do audiovisual em seus países foi impulsionado e consolidado a partir de legislações específicas para este. Curiosidade, porque desde que eu entrei no curso, eu senti muita falta do estudo mesmo, tanto da animação quanto do cinema infantil, que é uma área que eu assim, pensei desde que eu entrei, cara, eu quero trabalhar com isso, porque o cinema adulto é muito chato, eu acho chato. E desde pequena, pra mim, consumo mesmo de cinema brasileiro foi só filmes do Didi, Xuxa, Turma da Mônica, e eu sou apaixonada pela Disney também. E como consumidora também de cinema infantil, porque eu adoro, né, sei lá, eu sinto realmente uma falta. E eu tô maravilhada com o que vocês colocaram aqui. Quando a criança percebe como um filme é feito, ela começa a entender como a decodificar aquilo que ela assiste. Então acho até bacana. Recentemente o grupo que eu faço parte, que é o Coletivo Casa 30, que é um grupo de 5 produtoras aqui de Brasília, nós realizamos uma oficina para a infância, para crianças, de produção, mas com esse objetivo, para que elas consigam decodificar aquilo que elas assistem, para entender toda a engrenagem que está por trás de uma produção audiovisual. Essa questão do consumo, você falou que não tem o consumo das crianças, tem mais questão cultural. Mas como que a gente pode lutar contra isso se isso já está implantado no nosso país, de uma certa forma? Pelas indústrias que vêm para cá e fazem isso. Como a gente pode lutar sem ser com edital, sem ser apenas com um festival? Como que a gente pode lutar? É um aprendizado, acho absolutamente fundamental que a gente ouça, porque o Estado brasileiro não ouve muito. Então, quando a gente trata da produção para a infância, o nível de responsabilidade se multiplica. Por quê? Porque nós tratamos de formação de conceito, de formação de valores. Eu estava ouvindo você, Luísa, dizer que a criança não tem preconceito com nada. É isso, é verdade. Agora, nós queremos uma indústria cultural do cinema infantil? Essa é uma pergunta que você fez. E o que isso implica concretamente?
as novas tecnologias podem oferecer alternativas, digamos, extra-industriais? Como é que a gente organiza uma produção dotada que pode apelar para essas novas tecnologias, para o cinema infantil, como, por exemplo, as novas tecnologias pós-CD? Parabéns à organização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por apoiar e lutar pela produção de conteúdo audiovisual infanto-juvenil.